Terrível! O pior foi confirmado hoje. Tudo aconteceu como o Padre Pio revelou. Quando soube, senti meu peito apertar, como se o ar rarefeito de uma tempestade se adiantasse aos meus pés. Não era só uma notícia, era o eco de algo que já estava escrito nas lágrimas de quem espera por um sinal. Você precisa ouvir isso até o final, porque a verdade que foi mostrada a poucos agora te encontra. O silêncio que invadiu as ruas não era comum. Um frio estranho, que não vinha do vento, percorreu cada esquina, como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir. Padre Pio, com sua fé inabalável e suas palavras cortantes como espadas celestiais, já havia dito que esse dia chegaria. E chegou, de forma avassaladora, como um grito de Deus que ninguém pôde ignorar. Você já percebeu que há algo no ar? Uma sensação de urgência, de que o tempo está correndo mais rápido. As profecias estão se cumprindo e muitos ainda estão dormindo espiritualmente. Mas você foi acordado, e não foi à toa. O livro Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria já despertou centenas de vidas. E o próximo pode ser você. Está no primeiro comentário fixado. Leia, sinta, proteja. Depois volte aqui e comente. Amém. Eu escolho proteger minha casa com fé. E prepare-se. Algo vai te mostrar que você estava sendo avisado e protegido. As mães se agarravam aos terços, como se segurassem a própria vida. Os velhos choravam em silêncio, fitando o céu como quem pede uma explicação. E os jovens? Os jovens tentavam fingir coragem, mas os olhos denunciavam a alma. Havia medo ali. Um medo que já tinha nome, já tinha rosto. Era o medo das profecias se cumprirem diante de todos. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. As palavras de Padre Pio foram lançadas como sementes ao vento. Muitos riram, poucos acreditaram, e agora cada sílaba parece queima em nossos ouvidos, como se o próprio céu estivesse exigindo que lembrássemos. Você sente isso também? Esse peso no peito, essa urgência sem nome que aperta o coração? Quando os sinos dobraram hoje, não era chamado para festa. Era aviso, era alerta. Cada badalada parecia ecoar dentro da alma, como se o próprio tempo sussurrasse. Não há mais volta. Os rostos nas janelas escondidos pelas cortinas pesadas sabiam, sentiam. Era impossível ignorar. A mudança que Padre Pio viu com seus próprios olhos espirituais estava aqui. Na praça principal, uma velhinha se ajoelhou no chão gelado, as mãos erguidas, os olhos fechados com força. Não era desespero, era entrega. Como quem entende que lutar contra o inevitável é tolice. E ali, em meio a tantos olhares confusos, ela sussurrou um amém, que parecia mais forte que qualquer grito. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes. Para quem tem fé e está no limite, restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você já sentiu aquela sensação estranha de que tudo o que te disseram antes era só uma preparação para algo maior? Como se cada dor, cada lágrima, cada oração tivesse sido um ensaio para este momento? É isso que está acontecendo agora. A história não vai esperar. Nem a fé, nem o chamado que está sendo gritado silenciosamente ao seu coração. As palavras ecoam, pesam, queimam. Aqueles que ouvirem serão poupados. Aqueles que zombarem conhecerão o peso do esquecimento. Padre Pio não falou para assustar, falou para alertar. Como um pai que sabe que a tempestade vem e quer proteger os seus. Mas há quem prefira rir da tempestade, até que a primeira gota os cale.
Hoje, a dor não é só nas pernas cansadas, nem no peito apertado de saudade ou medo. É uma dor maior, que vem da alma, como se ela própria estivesse pedindo socorro. É difícil explicar, é difícil até respirar, mas é real. Mais real do que qualquer coisa que nossos olhos possam ver ou nossas mãos possam tocar. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Cada pessoa sente de um jeito. Uns sentem no estômago, aquela ânsia de algo que não tem nome. Outros sentem na cabeça uma dorzinha que parece martelar o pensamento. Há quem sinta nos joelhos que de repente se tornam fracos. Mas todos sentem algo mudar por dentro, como se um véu tivesse sido rasgado bem diante dos olhos. A revelação não foi feita para todos. Foi feita para os que ainda acreditam, mesmo quando tudo diz para desistir. Para os que ainda rezam, mesmo quando a resposta não vem. Para os que ainda olham para o céu, mesmo quando as nuvens encobrem toda a luz. Para você, que mesmo em silêncio, ainda carrega a esperança dentro do peito. E agora, o que fazer com essa verdade que queima nas mãos? Ignorar? Fingir que não ouviu? Como alguém que vê um incêndio de longe e acha que as chamas nunca vão chegar até sua casa. Ou ouvir, aceitar, agir. É a escolha que cada um precisa fazer. E não há mais muito tempo. As profecias não eram metáforas, não eram exageros de um homem de fé. Eram alertas. Era Deus falando pelas mãos feridas de seu servo. Era a compaixão divina tentando salvar o que ainda pode ser salvo. Mas nem todos querem ser salvos, nem todos aceitam a mão estendida. Esse conteúdo é forte, por isso deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários, escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Você sente essa urgência? Esse frio que não vem do tempo, mas da alma, esse chamado que não se escuta com os ouvidos, mas com o coração? Então, não ignore, porque ignorar esse momento é como negar a si mesmo a chance de encontrar a verdadeira luz. As palavras de Padre Pio não morreram com ele. Elas caminham entre nós, sussurrando entre as paredes das igrejas silenciosas, entre as velas que tremulam em altares esquecidos, entre as lágrimas escondidas nas noites frias. Elas estão vivas e hoje gritam por atenção. O relógio parece andar mais rápido, o tempo parece escorrer pelos dedos como areia molhada, e cada batida do coração traz a certeza: é agora ou nunca. Não haverá outra chance, não haverá outro aviso. Quem ouve, ouve. Quem fecha os olhos, fecha a porta para algo que não voltará. A cidade parece respirar diferente hoje, como se tudo ao redor estivesse esperando algo. Um som, uma palavra, um gesto. Algo que ainda não aconteceu, mas que está prestes a explodir como uma aurora negra no horizonte. Não é pânico. É a sensação clara de que o invisível já está aqui, caminhando entre nós. A promessa feita há décadas foi cumprida, não como um castigo, mas como uma resposta. Para cada lágrima derramada em silêncio, para cada joelho que se dobrou em segredo, para cada oração sufocada entre os dentes de quem já não sabia mais pedir, a resposta veio, e veio forte, e veio agora. Se sua alma ainda pulsa com fé, se ainda há uma centelha de esperança dentro do seu peito, então não hesite. Ouça, sinta, aceite. O que foi revelado não pode ser ignorado. Não sem consequências, não sem dor. A escolha, mais do que nunca, é sua. E no fundo, bem no fundo, você já sabe disso. A inquietação no peito, o nó na garganta,
a lágrima que teima em cair sem razão aparente. Tudo isso é o eco da verdade, batendo na sua porta. E ela não vai embora se você fingir que não ouviu, e mesmo que você tente ignorar, mesmo que se distraia, mesmo que diga para si mesmo que não é com você, algo dentro de ti não vai te deixar em paz. Porque há coisas que não se calam, há verdades que arranham a alma até que sejam ouvidas, e esta é uma delas. Quantas vezes você sentiu que algo estava para acontecer? Quantas noites sem conseguir dormir, sentindo que havia uma guerra invisível sendo travada bem acima da sua cabeça? Não era apenas cansaço, não era imaginação, era o seu espírito tentando te avisar que as coisas estavam mudando, que algo grande e terrível estava vindo. A sensação é quase física, um aperto no peito, um arrepio que corre pela espinha mesmo nos dias mais quentes. Uma ansiedade que não se explica, mas agora tudo faz sentido, porque Padre Pio já havia avisado. E tudo, absolutamente tudo, está se cumprindo. Lentamente, mas de maneira implacável, como uma maré que ninguém pode deter. Os dias têm ficado mais pesados, as notícias mais sombrias, e no fundo você sabe, as coisas não vão voltar ao que eram antes. Algo foi quebrado, algo que não se conserta com palavras bonitas ou promessas vazias. O mundo mudou, e quem não perceber isso, quem insistir em tapar os olhos, será pego de surpresa no pior momento. Não é hora de brincar com a fé. Não é hora de brincar com sinais. O que está em jogo é a própria alma. Não estamos falando de medos tolos, daqueles que passam com o nascer do sol. Estamos falando de perigos reais, de consequências eternas, de escolhas que definirão destinos para sempre. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Há coisas que já não podem ser desfeitas. Há verdades que, uma vez reveladas, mudam tudo. Você acha que tem tempo. Você acha que pode adiar, mas o tempo corre, corre como areia fina entre os dedos, e quando você perceber, poderá ser tarde demais. Hoje é o dia de ouvir, de sentir, de se posicionar, não com palavras da boca para fora, não com promessas vazias, mas com a alma, com o coração aberto, porque este chamado não vai se repetir muitas vezes, e aqueles que não escutarem agora, talvez não tenham outra chance. O medo que você sente é real, não é fraqueza, é seu espírito reconhecendo a gravidade do que está em jogo. É o seu coração, que ainda pulsa pela misericórdia, tentando te salvar. Ouça, não endureça o que ainda pode ser curado. Não apague a chama que ainda brilha, mesmo que fraca, dentro de você. Imagine perder a oportunidade de se proteger. Imagine olhar para trás e perceber que ignorou todos os avisos, que riu quando deveria ter chorado, que virou o rosto quando deveria ter se ajoelhado. Essa culpa pesa, e pesa para sempre. Não permita que seja o seu fardo. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você pode sentir, não pode? A atmosfera pesada, como se o próprio céu estivesse segurando o fôlego, como se uma tormenta estivesse se formando, invisível aos olhos, mas brutal para as almas. Esse pressentimento que te impede de ficar tranquilo, que te tira a paz, mesmo nas noites mais silenciosas. Não ignore. O pior erro é achar que a vida é só o que vemos, que o perigo só existe onde os olhos alcançam. Há batalhas sendo travadas, agora, neste exato momento, no invisível. E Padre Pio viu isso com uma clareza que poucos ousam sequer imaginar. E ele avisou:
Avisou para aqueles que tivessem ouvidos para ouvir. Não é coincidência que você esteja aqui agora. Não é por acaso que estas palavras chegaram até você. Existe um chamado claro e urgente ecoando no fundo da sua alma. A decisão de atender ou ignorar é sua. Mas lembre-se, toda escolha traz consequências. Algumas eternas. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A cada dia que passa, os sinais ficam mais fortes. A cada dia, as profecias deixam de ser palavras antigas para se tornarem realidade viva. E aqueles que zombaram, aqueles que desprezaram, estão começando a perceber tarde demais. Você está entre os poucos que ainda têm a chance de mudar o próprio destino. Mas essa chance não ficará aberta para sempre. A misericórdia é imensa, mas o tempo da misericórdia tem limite. E quando ele passar, não haverá mais volta. Haverá apenas o juízo. Sente esse aperto no peito? Essa urgência não é fraqueza, não é impressão. É o eco da eternidade te chamando, pedindo para que você acorde, para que você não pereça junto com aqueles que escolheram a cegueira. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Quantas vezes você ignorou aquela voz suave dentro de você? Quantas vezes fingiu que não viu os sinais? Quantas vezes silenciou as lágrimas que brotavam sem motivo? Agora, todas essas vezes se somam para este momento. O momento em que você não pode mais ignorar. O mundo está sendo sacudido, as fundações estão sendo abaladas. O que era seguro já não é mais, e o que era firme está ruindo diante dos olhos de todos. Mas para quem tem olhos de fé, para quem ainda ouve o chamado da alma, existe esperança, existe salvação. Mas essa esperança não é para quem duvida, não é para quem deixa para depois, não é para quem adia a fé como se fosse um detalhe sem importância. Essa esperança é para os que ouvem, para os que sentem, para os que, mesmo tremendo, decidem confiar. Esse conteúdo é forte. Por isso, deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Quantas vezes você implorou por um sinal? Quantas noites você chorou em silêncio, pedindo uma resposta? E agora que a resposta bate à sua porta, você vai virar as costas? Ou vai abrir seu coração e aceitar que foi escolhido para ouvir, para ver, para agir? Não haverá desculpas, não haverá justificativas. Cada alma saberá, no momento certo, o que fez ou deixou de fazer. E o peso de uma escolha errada pode ser mais do que se pode carregar. Não brinque com o invisível. Não despreze o que não entende completamente. O medo que você sente agora é um presente. É um alerta. É a misericórdia ainda estendendo a mão. Mas essa mão não ficará estendida para sempre. Haverá um dia, que pode ser hoje, em que o chamado será silenciado. E então será tarde demais para qualquer arrependimento. A luz ainda brilha, mas cada vez mais fraca. O tempo da colheita está próximo. E quem não tiver suas mãos prontas, quem não tiver sua alma limpa, quem não tiver escolhido a fé sobre o medo, verá a porta se fechar diante de seus olhos. A dor do arrependimento é insuportável. Não há ferida pior do que perceber que se teve tudo nas mãos e se jogou fora, que se teve a chance e a deixou escapar. Não permita que essa dor seja a sua herança. Você ainda pode escolher, ainda pode se levantar, ainda pode clamar por misericórdia, mas precisa ser agora, precisa ser de verdade. Porque o tempo que resta é mais curto do que se pode imaginar.
O relógio da misericórdia não para de girar, e a cada segundo as portas vão se fechando para quem insiste em não ver. Não adianta correr depois que a trombeta soar. Não adianta chorar depois que a oportunidade passar. É agora ou nunca, e quem sente no fundo da alma sabe, este chamado é único. Você consegue perceber? Consegue sentir esse peso no ambiente, esse ar carregado, essa sensação de que algo invisível e terrível se aproxima? É o prenúncio do que Padre Pio tentou nos alertar. Ele viu o que nós ainda teimamos em não querer enxergar. E hoje as cortinas estão sendo rasgadas diante dos nossos olhos. Há quem ainda diga, depois eu vejo isso. Agora não é o momento. Mas quem garante que haverá outro momento? Quem promete que haverá outra manhã? Quando a noite cair de verdade, não haverá mais luz para guiar os passos. Não haverá mais palavras doces para consolar. Haverá apenas o silêncio pesado da ausência de Deus. Os que zombam da fé hoje, amanhã vão clamar por misericórdia. E talvez a resposta venha apenas com o peso do arrependimento. A estrada larga sempre parece mais segura, mais rápida, mais fácil. Mas ela termina num abismo tão profundo que nem a luz consegue alcançar. Quantas vezes você já sentiu que algo estava errado mesmo quando tudo parecia normal? Quantas vezes aquela inquietação, aquele aperto no peito, aquela sensação de vazio sem explicação te visitou sem aviso? Não era à toa. Era o céu te avisando. Era Deus sussurrando. Acorde antes que seja tarde demais. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Sabe o que dói mais do que a dor física? O arrependimento da alma. Aquela sensação sufocante de saber que você teve todas as chances, todas as advertências, todos os sinais. E mesmo assim, virou as costas. Isso destrói mais do que qualquer ferida no corpo. Corrói por dentro. Padre Pio não era um homem comum. Ele viu coisas que nós não suportaríamos nem em sonhos. E mesmo assim, ele escolheu nos avisar. Mesmo sabendo que muitos ririam. Mesmo sabendo que poucos teriam coragem de ouvir. Ele sabia que alguns corações ainda pulsavam com a luz da fé. E foi por esses que ele falou. Não espere que o medo bata na sua porta com força, porque quando bater, já será tarde. Deus sempre avisa antes, sempre envia sinais, mas ele não força ninguém. O amor dele é tão grande que permite que cada um escolha seu caminho, mesmo sabendo que muitos escolherão o caminho da dor. Esse conteúdo é forte. Por isso, deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há esperança para você. Ainda há uma chance. Mas não será oferecida para sempre. As lágrimas da misericórdia não são infinitas. Há um tempo para tudo. E o tempo do alerta está se esgotando. Não ache que a dor virá apenas para os que erraram muito. Às vezes, o erro maior é a indiferença. É achar que tudo está bem. É ignorar o clamor silencioso que ecoa em cada canto da alma. Não espere ser sacudido pela dor para lembrar do que realmente importa. Aqueles que amam mais o conforto do que a verdade serão os primeiros a cair, porque a verdade exige sacrifício, exige coragem, exige fé verdadeira, não aquela fé de palavras bonitas, mas aquela fé que te mantém de pé mesmo quando tudo à sua volta desmorona. E você está preparado? Ou ainda finge que tem tempo, que pode adiar o despertar? Cada batida do seu coração é uma contagem regressiva. Cada respiração pode ser a última oportunidade de mudar tudo.
de sair das trevas para a luz. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A angústia que paira no ar não é fantasia, é a realidade espiritual que poucos têm coragem de encarar. E quem não encara agora, terá que enfrentar de maneira muito mais dolorosa depois. O inferno não começa depois da morte. Ele começa aqui, quando escolhemos ignorar a voz que nos chama, quando escolhemos o caminho largo, o sorriso fácil, a vida vazia. Padre Pio sabia disso. Ele viu almas se perdendo e chorou por elas. Seu futuro ainda está sendo escrito, mas cada segundo que você perde ignorando essa mensagem, mais difícil será reescrevê-lo. A fé não é uma brincadeira. A fé é o único escudo real contra o que está vindo. E sem ela, ninguém permanecerá de pé. O tempo dos milagres ainda não acabou, mas o tempo da escolha consciente está se esgotando. Quem crê, age. Quem ama, obedece. Quem sente o chamado, responde. Não há espaço para a tibieza. Não há espaço para a dúvida paralisante. Padre Pio não pediu que você entendesse tudo. Ele pediu que você confiasse, que você abrisse o coração, que você se preparasse, não para viver um conto de fadas, mas para sobreviver ao que o mundo jamais viu antes. Você realmente quer arriscar perder tudo o que ama, porque achou que ainda teria mais um pouco de tempo? Você quer carregar no peito o peso de ter tido a chance e a desperdiçado? O que foi revelado é tão sério, tão profundo, que poucos conseguem suportar ouvir até o fim. Muitos desistem, muitos fogem, muitos preferem viver na ilusão confortável de que tudo está bem. Mas você não é como eles. Você chegou até aqui. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva. Amém. Se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você sente que algo te chamou até aqui. Você sente que não é coincidência. Então, não lute contra isso. Não apague o que ainda pode te salvar. Não enterre a última centelha de fé que ainda brilha dentro de você. O mundo zombará de você. Dirá que você é fraco, tolo, fanático. Mas melhor ser tolo para o mundo e sábio para Deus do que ser aplaudido pelos homens e chorado pelos anjos. O sofrimento que está vindo não é apenas físico. Será espiritual. Será um desespero que poucos conseguirão suportar. E quem estiver vazio, quem estiver longe da fé, será engolido pela escuridão. A salvação está ao alcance das suas mãos, mas não será jogada no seu colo. Você precisa estender as mãos. Você precisa clamar. Você precisa decidir. E a decisão é agora, não amanhã, não depois, agora. A vida que você sempre sonhou não está neste mundo em ruínas. A vida verdadeira está reservada para aqueles que escolheram o caminho estreito, difícil, doloroso, mas glorioso. Não se iluda achando que poderá se preparar depois. O depois é uma mentira, uma armadilha que já capturou milhares de almas. O depois nunca chega, e quando chega já é o fim. Sinta o que sua alma está te gritando agora. Não silencie. Não fuja, não adormeça. Não é a força dos seus braços que vai te sustentar no que está para acontecer. Não será o dinheiro, nem o status, nem as amizades falsas que dirão que você está seguro. A única coisa que te manterá de pé será a fé, viva, concreta, acesa como uma chama na escuridão mais profunda. Imagine-se em um mundo onde todos correm, todos gritam, todos se desesperam, e poucos sabem para onde ir. Imagine-se olhando para todos os lados e não encontrando nenhuma saída, nenhuma mão estendida, nenhuma palavra de consolo.
Imagine o peso dessa solidão esmagando seu peito até você não conseguir mais respirar. É exatamente isso que Padre Pio viu. Um tempo de desespero tão grande que só aqueles que ouviram o alerta antes conseguirão resistir. Um tempo onde quem não plantou fé antes não terá onde colher esperança. Cada escolha que você faz agora, cada decisão de ignorar ou agir, está desenhando o seu amanhã. Não existe neutralidade. Não existe ficar em cima do muro. O muro já desabou faz tempo. Quem está em cima cai para o lado que escolheram por omissão. A dor que vem não é uma dor comum. É uma dor que atravessa a alma, que desnuda as intenções, que revela quem é quem. É o tipo de dor que transforma para o bem ou para o mal. E quem não estiver fortalecido pela fé, será esmagado como pó sob o peso da própria consciência. Esse conteúdo é forte, por isso deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários, escreva "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Padre Pio viu a terra sendo sacudida, viu a igreja sendo atacada de dentro, viu almas sendo arrancadas uma a uma para longe da luz. Ele não gritou para assustar, ele avisou para salvar. E agora, depois de tanto tempo, sua voz ecoa novamente, mais forte do que nunca. Você ainda respira, seu coração ainda bate. Isso é sinal de que Deus ainda está te dando tempo. Mas não se engane, esse tempo é curto, muito mais curto do que você imagina. Pode ser que amanhã você não tenha mais essa oportunidade. Pode ser que a porta se feche para sempre enquanto você ainda está pensando. É como uma enchente que vem silenciosa durante a madrugada. Quando você percebe, já é tarde demais para correr. Já é tarde demais para salvar o que ama. Você vai permitir que o mesmo aconteça com sua alma? O medo que te visita agora, essa inquietação que tira sua paz, é o sopro da verdade tentando quebrar as correntes que te mantêm adormecido. Não lute contra isso. Não silencie esse chamado, porque quem fecha os ouvidos hoje pode abrir os olhos amanhã em um desespero sem volta. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva "Amém". Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E quando o mundo mergulhar na escuridão que já foi prevista, você quer estar entre aqueles que lamentam ou entre aqueles que resistem? Entre os que correm em pânico ou entre os que permanecem firmes como rochas? Padre Pio já viu essas duas multidões, a dos desesperados e a dos preparados. E ele deixou claro que poucos serão os que conseguirão atravessar esse tempo sem se perder. Poucos. E esses poucos são aqueles que ouviram, que creram, que se prepararam. Você acha que é coincidência você estar lendo isso agora? Você acha que é normal sentir essa angústia crescer dentro de você enquanto lê? Não é. É a graça te chamando. É o dedo de Deus apontando para você, dizendo: levanta-te antes que seja tarde. Quantos mais sinais você precisa? Quantos mais avisos você precisa ignorar? Quantos mais gritos silenciosos sua alma precisa suportar antes de entender que o tempo acabou? Há algo sendo decidido agora mesmo, invisivelmente. Algo no mundo espiritual, muito acima dos seus olhos, mas que afetará cada segundo da sua existência. Quem desprezar isso, quem rir agora, quem zombar desse chamado, amanhã lamentará amargamente, mas já não terá a quem pedir ajuda. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você não é qualquer um. Você não está lendo isso por acaso. Há uma batalha travada pela sua alma. E esta pode ser a última advertência antes que tudo mude de forma irreversível. As palavras de Padre Pio não são apenas frases bonitas escritas para emocionar.
São facas que cortam as amarras da ilusão. São trombetas que anunciam que a guerra já começou. E quem não se levantar agora cairá. A pior dor não será a dor física, nem a dor da perda material. A pior dor será a consciência de que poderia ter feito algo, mas escolheu a omissão. De que poderia ter ouvido, mas tapou os ouvidos. De que poderia ter sido salvo, mas preferiu afundar com o mundo. A misericórdia de Deus é imensa, mas também é santa. E o tempo da justiça se aproxima como um vento implacável. E quando chegar, será como as águas do dilúvio. Quem estiver fora da arca será engolido sem piedade. Padre Pio deixou sinais, deixou instruções, deixou caminhos. Mas é você quem precisa decidir seguir. Não haverá anjos empurrando você, a força para o caminho certo. Haverá apenas uma escolha: confiar ou perecer. Quantas almas hoje clamam em desespero porque ignoraram os sinais? Quantas dariam tudo para voltar atrás, para ter mais um segundo de oportunidade? E você que ainda tem este segundo em suas mãos, vai desperdiçá-lo? A luz de Deus ainda brilha, mas cada vez mais fraca, porque cada vez menos almas a buscam. Não deixe que sua luz se apague por negligência, por medo ou por orgulho. Sinta o que sua alma está tentando te dizer agora. Sinta e não ignore. Porque o que vem não será fácil, não será breve, e não terá misericórdia para quem escolheu o lado errado. Cada lágrima que você já derramou, cada oração que você já fez em silêncio, cada pedido de socorro que você sussurrou no escuro. E tudo isso chega até Deus, e Ele responde. Mas você precisa aceitar a resposta, e a resposta é esta: prepare-se, a hora é agora. Amanhã pode ser tarde, amanhã pode nem existir. Esse conteúdo é forte, por isso deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários, escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Padre Pio já sabia. Ele viu o que nós não vimos, e por amor, por pura compaixão, ele gritou para aqueles que ainda podiam ouvir. E agora, você é um desses. Você foi escolhido para ouvir. Não desperdice isso. O mundo não vai parar para te esperar. Quando o relógio bater a última hora, não haverá misericórdia para quem zombou, para quem ignorou, para quem preferiu os prazeres passageiros às verdades eternas. Você ainda tem tempo. Mas está acabando. O perigo não bate à porta avisando. Ele entra, silencioso, traiçoeiro, aproveitando o descuido de quem achou que teria tempo para se preparar mais tarde. Quantos acreditaram nisso e hoje não têm mais chance sequer de pedir misericórdia? O que Padre Pio viu foi o que muitos se recusam a aceitar: a separação definitiva. O tempo em que as máscaras cairiam, em que a fé verdadeira seria a única diferença entre a vida e a morte eterna. E essa separação, ela já começou. Enquanto alguns ainda zombam, outros já sentem o chão desaparecer sob os pés. Enquanto alguns riem, outros choram escondidos, sentindo que há algo terrivelmente errado no ar. Uma mudança que não tem mais volta. Quantas oportunidades você ainda acredita que terá? Quantas chances você ainda acha que Deus vai te dar? Se até o céu está em silêncio agora, é porque o tempo da colheita chegou. E quem não plantou com lágrimas, colherá com dor. Não é um castigo, não é vingança, é justiça. E a justiça, quando chega, não pede permissão. Apenas executa o que já foi decidido pelos próprios atos de cada alma. Seus passos estão sendo observados. Seus silêncios estão sendo pesados. Suas escolhas estão sendo anotadas em lugares que você nem imagina. E cada decisão sua agora tem peso eterno. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários:
Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você sente. No fundo, sente. Não precisa de provas, não precisa de lógica. A alma reconhece a verdade quando ela toca como uma espada que atravessa a carne e separa o que é vida do que é morte. E agora, essa espada está diante de você. Não há mais muros, não há mais desculpas. Só há o caminho que você escolher e que terá de trilhar até o fim, sem retorno. O medo que aperta seu peito agora não é para te paralisar. É para te acordar. É a última sirene antes do mergulho no abismo. E quem ouvir e agir será salvo. Quem ignorar verá o que nunca quis ver. A agonia daqueles que já foram pegos despreparados é algo que nenhum filme, nenhum livro, nenhuma palavra humana consegue descrever. Porque é o tipo de dor que ultrapassa o físico, que invade cada espaço da alma. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Cada lágrima escondida, cada oração não, dita cada ato de amor desprezado, agora gritam no tribunal invisível onde as almas são julgadas. E esse julgamento é silencioso, mas implacável. O desespero que Padre Pio viu foi além da compreensão humana. E ele sabia que poucos teriam coragem de acreditar antes que fosse tarde. Por isso, ele não perdeu tempo. Ele avisou. Ele suplicou. Ele chorou pelas almas que escolheriam a cegueira. Você pode fazer parte dos poucos, daqueles que, mesmo tremendo de medo, escolheram confiar. Daqueles que, mesmo caindo, se levantaram e correram em direção à luz. Mas precisa ser agora. Não adianta clamar quando a porta da misericórdia for fechada. Quando o grito de tantos for abafado pelo silêncio da justiça. Quando a fé não for mais uma escolha, mas uma lembrança dolorosa do que poderia ter sido. Esse conteúdo é forte. Por isso, deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Padre Pio viu a noite que cobriria o mundo, a noite espiritual mais densa que já existiu. E ele sabia que muitos não resistiriam. Sabia que poucos manteriam a luz acesa em meio à escuridão total. Essa luz, que ainda brilha fraquinha dentro de você, é a sua única chance. O mundo vai tentar apagá-la. As dores vão tentar apagá-la. O medo vai tentar sufocá-la. Mas se você proteger essa luz agora, ela será a tocha que vai te guiar pela noite mais escura da humanidade. Não existe meio termo. Ou você se volta para Deus com toda a força agora, ou será tragado pela maré que vem. Uma maré de desespero, de escuridão, de sofrimento que fará os corações mais fortes desmoronarem. E você ainda acha que pode deixar para depois. Você ainda acha que pode brincar com o que está em jogo. Cada segundo é um presente. Cada batida do seu coração é uma oportunidade de dizer sim. Eu aceito. Sim, eu confio. Sim, eu me entrego. Ou de rejeitar mais uma vez e correr o risco de ser rejeitado quando mais precisar. Não se iluda. A guerra já começou. E esta não é uma guerra de armas visíveis. É uma guerra de almas, de destinos, de eternidades. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você está no campo de batalha agora. Cada pensamento seu é uma escolha de lado. Cada decisão sua é um passo rumo à luz ou rumo às trevas. Padre Pio viu o tempo em que as almas se perderiam, não pela violência visível, mas pela indiferença, pela tibieza, pelo costume de adiar o essencial. Esse tempo é agora. Se você
Sente o que estou dizendo? Se algo dentro de você vibra com estas palavras, não ignore, não se cale. Não deixe que o medo paralise o que ainda pode ser salvo. A hora da escolha final está muito mais próxima do que você imagina. Não será anunciada com clarins. Será silenciosa, discreta e definitiva. Você ainda pode correr para a luz. Ainda. Pode segurar a mão que te é estendida. Mas precisa ser agora, precisa ser de verdade, precisa ser sem reservas. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Quando o juízo vier, e ele virá, cada alma receberá não o que desejou, mas o que escolheu. E o que você está escolhendo? Agora será o seu amanhã. Padre Pio viu almas se consumindo em lágrimas, implorando por mais um minuto de misericórdia que nunca mais teriam. E se ele, com toda a sua santidade, tremeu diante do que viu, quem somos nós para brincar com isso? O tempo da misericórdia é agora. E ele é breve como a chama de uma vela acesa ao vento. Cada palavra que você lê agora pode ser a última chance de ouvir esse chamado. Cada segundo que você hesita pode ser a diferença entre ser salvo ou se perder. E se você acha que ainda pode adiar, lembre-se, o inimigo da sua alma aposta nisso. Ele aposta que você vai deixar para amanhã e que esse amanhã nunca chegue. Agora. É o momento. Não existe mais tarde. Quando o arrependimento for a única resposta, será tarde demais para tentar reconstruir aquilo que o orgulho destruiu. O tempo da espera já não existe mais. Cada alma que hesita agora está brincando com fogo eterno, e o fogo que Padre Pio viu não é alegórico. É real, é cruel, é definitivo. Você ainda sente que tem controle? Ainda acredita que pode negociar com Deus? Muitos pensaram assim, e agora seus gritos ecoam nas noites sem fim, clamando por uma segunda chance que nunca virá. A dor da alma é diferente da dor do corpo. Ela não sangra para fora, ela queima por dentro. Ela não é visível aos olhos humanos, mas dilacera com ferocidade muito maior. E quem desprezar este aviso experimentará essa dor de uma forma que nenhuma palavra pode descrever. Sabe aquele peso invisível que às vezes aperta seu peito? Aquele medo sem explicação que invade de madrugada? Aquela tristeza que surge do nada? Não é acaso. É a alma sentindo o que os olhos não veem. A batalha que já começou. Não espere que seja tarde demais para reconhecer o que já está diante dos seus olhos agora. Porque quando a grande noite cair, até os fortes vacilarão, e só quem plantou fé verdadeira poderá se manter de pé. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Cada segundo que passa é uma oportunidade a menos. Cada batida do seu coração pode ser a última antes da virada que o mundo não está preparado para enfrentar. E você, que foi chamado para ouvir este alerta, está sendo colocado diante de uma escolha que decidirá toda a sua eternidade. Não há como fugir dessa verdade. Você pode até tentar se distrair, negar, rir, mas a realidade virá te buscar. E ela não pedirá permissão. As trevas que se aproximam não são apenas trevas físicas. São trevas espirituais tão densas que muitos corações se apagarão em desespero. E os que zombaram da fé, os que adiaram suas escolhas, serão os primeiros a cair. Quantas lágrimas precisarão ser derramadas até que se reconheça que o tempo da conversão é agora?
Quantos clamores silenciosos terão que ser ignorados até que a alma se perca completamente? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio sabia. Ele viu, não apenas como uma profecia distante, mas como um pai que assiste seus filhos caminhando para o abismo sem poder detê-los. Ele clamou, ele chorou, ele alertou, e muitos taparam os ouvidos. Não seja mais um que tapa os ouvidos. Não seja mais um que vira o rosto para não ver o que dói, para não sentir o que assusta, para não carregar o peso da responsabilidade. A sua alma está gritando agora. Você sente. Sente no peito, na mente, nos ossos. Não adianta negar. Não adianta se esconder. Cada distração, cada desculpa, cada adiamento está sendo contado contra você. E no dia em que o céu se fechar, a dor do arrependimento será como um veneno que corrói sem piedade. Esse conteúdo é forte, por isso deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário, fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários, escreva: eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Você foi chamado para algo maior. Algo que vai além deste mundo frágil, deste corpo perecível, destas falsas seguranças que desmoronam com o primeiro vento. Padre Pio sabia que viria um tempo em que só a fé seria a âncora, só a oração seria o escudo, só o arrependimento sincero seria a ponte para a salvação. E esse tempo não é futuro, ele já começou. O que você sente agora não é medo, sem causa. É o seu espírito reconhecendo que está diante de uma decisão final. Uma decisão que ecoará para sempre. Sinta o peso disso. Não fuja. Não tape os ouvidos do seu coração. Não permita que o orgulho roube de você a única chance de redenção. Cada parágrafo que você lê é uma martelada na muralha de mentiras que o mundo construiu ao seu redor. Cada palavra é um estalo no véu que cobre seus olhos. E se você resistir até o fim, se suportar a dor da verdade, verá o que poucos verão, a luz verdadeira que ainda brilha, apesar de toda a escuridão que avança. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Não pense que poderá encontrar conforto nos velhos caminhos. Eles estão sendo destruídos. As estruturas em que você confiava já estão ruindo. E quem não construir sobre a rocha da fé será tragado pelas águas da desolação. O que está para acontecer não poupará ninguém por status, dinheiro ou inteligência. Só a alma selada pela graça resistirá. Você sente isso? Não é invenção, não é exagero. É a última trombeta chamando os poucos que ainda querem ser salvos. Quantas vezes você já percebeu sinais e ignorou? Quantas vezes a vida te empurrou para algo maior e você escolheu se esconder? Agora não há mais para onde fugir. Ou você escolhe a luz, ou será engolido pela escuridão. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Não haverá outro chamado tão claro. Não haverá outra oportunidade tão direta. Não haverá mais espaço para desculpas ou arrependimentos vazios. Ou você é agora, ou será nunca mais. E não adianta dizer, eu não sabia. Você sabe, seu espírito sabe. A verdade já bateu à sua porta, e agora você é responsável pelo que fará com ela. Futuro não será escrito por aqueles que hesitam. Será escrito por aqueles que, mesmo com medo, decidiram confiar, decidiram se ajoelhar. Decidiram se entregar, e você,
Que decisão tomará? Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A escolha é sua. Sempre foi. Mas o tempo de escolher está terminando. E quando terminar, não haverá mais volta. Você acha que ainda poderá escolher quando quiser? Que haverá tempo de última hora? Se engana quem acredita nisso. Quando o sino da justiça soar, não haverá escapatória. Nenhuma explicação, nenhum pedido, nenhum lamento serão ouvidos. Padre Pio nos alertou que o tempo seria encurtado, que a provação viria como um ladrão na noite, silenciosa e inesperada, que o mundo seria testado não pela força, mas pela fé. E quantos têm fé verdadeira hoje? Quantos conseguem resistir ao menor vento contrário? O que está para acontecer exigirá algo que muitos não cultivaram. Coragem para escolher o que é invisível aos olhos, mas inegável para a alma. Quem aposta todas as fichas neste mundo, verá tudo ser consumido diante dos próprios olhos. Não, é exagero. Não é conto para assustar crianças. É a verdade crua, nua, dolorosa, que foi escondida porque poucos suportariam ouvi-la. Mas você não está aqui por acaso. Sua alma clamou por esta verdade. Sua alma reconhece o que está sendo dito. Se você já sentiu aquela angústia sem nome, aquela saudade de algo que você nem sabe o que é, aquela vontade de chorar sem motivo, então saiba. É o seu espírito sentindo o céu se afastar cada vez mais da terra. É por isso que não dá mais para adiar. Cada pequeno adiamento é como abrir uma pequena rachadura na alma. E cada rachadura, cedo ou tarde, será uma brecha para o desespero. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Deixe nos comentários. Hoje, Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Imagine se, no momento do maior desespero, você se lembrasse dessas palavras e percebesse que ignorou. Imagine se, quando tudo ao seu redor desmoronar, você entender que teve uma chance real de se proteger, mas preferiu o conforto passageiro do adiamento. O pânico que muitos sentirão, a dor que muitos carregarão, será alimentada exatamente por essa lembrança. A lembrança de que sabiam, de que foram avisados, mas que se calaram diante do medo da mudança. Padre Pio não gritava para ser admirado. Ele gritava para tentar salvar o que ainda podia ser salvo. E agora este eco chega até você. Não ignore, não adie. Não faça o jogo daquele que quer ver sua alma perdida para sempre. A hora é agora. O momento é este. O peso da eternidade já está sobre nossos ombros, e fingir que não vê só torna o fardo ainda mais insuportável. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A batalha não será vencida pela força física, nem pela inteligência humana, nem pela influência ou pelos bens materiais. Será vencida pela fé, pela obediência, pela humildade de reconhecer que sem Deus somos apenas poeira ao vento. E cada lágrima que hoje você segura nos olhos será cobrada amanhã se for de indiferença, mas será transformada em vitória se for de arrependimento sincero. Cada minuto que passa, a linha que separa a luz da escuridão se torna mais nítida, e cada um de nós terá que escolher em qual lado estará. Padre Pio viu que muitos que hoje se consideram fortes, amanhã se prostrarão em desespero. E viu que muitos que hoje são ignorados, humilhados, pequenos, serão coroados de glória no céu. Qual será a sua história? Você ainda pode decidir. Mas não por muito tempo. A tormenta que se forma no horizonte é maior do que qualquer coisa que a humanidade já enfrentou.
E quando ela estourar em cima de nós, será tarde para construir abrigos. Esse conteúdo é forte. Por isso, deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Deixe nos comentários. Escreva: "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Não, brinque com a eternidade. Não venda sua alma pelo prazer de adiar a decisão. Não jogue fora o presente mais precioso que você já recebeu, a chance de ouvir este alerta enquanto ainda há tempo. O desespero que virá para muitos será tão profundo que poucos sobreviverão emocionalmente. Mas os que crerem, os que se mantiverem firmes, verão a promessa se cumprir, porque Deus nunca abandona os que confiam nele. Nunca. Nem na pior tempestade, nem no dia mais escuro, nem na hora mais terrível. O céu pode parecer silencioso agora, mas saiba, cada clamor, cada lágrima, cada oração é recolhida, nada é esquecido, nada é em vão. Se você sente o que estou dizendo, se algo em você está sendo tocado agora, ajoelhe-se, peça força, peça luz, peça direção. Não é vergonha sentir medo. Vergonha é permitir que o medo te paralise e te roube a única coisa que realmente importa: sua salvação. Corra, clame, suplique, ainda há tempo. Pouco, mas há. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Deixe nos comentários. Escreva: "Amém", se você confia que Padre Pio pode interceder por você. E se você chegou até aqui, saiba, você é diferente. Você foi tocado de uma maneira que poucos são. Você não está sozinho. Nunca esteve. Há uma multidão invisível de almas que também ouviu o chamado, que também sente o que você sente, que também está lutando, mesmo em silêncio, para não se perder. Juntos, ainda que distantes fisicamente, formamos a resistência da fé, a muralha que o inimigo não poderá derrubar. E se você confiar, se você permanecer firme até o fim, verá milagres. Verá portas se abrirem onde tudo parecia perdido. Verá a glória de Deus se manifestar no impossível. A dor será grande, o sofrimento será real, mas a vitória será eterna. E no final, quando tudo passar, quando os céus se abrirem e a luz triunfar sobre as trevas, você entenderá que cada lágrima, cada renúncia, cada luta valeu a pena. Não desista. Não se perca. Não abandone agora o caminho que pode te salvar. Que a paz, que excede todo o entendimento, invada seu coração agora. Que a luz da fé seja reacendida em você e que a coragem para perseverar seja derramada sem medida sobre sua vida. Se você sentiu algo em sua alma hoje, é porque este chamado foi para você. Prepare-se, fortaleça-se, fique atento e já se inscreva, porque no próximo vídeo vamos revelar algo ainda mais profundo. Algo que vai fortalecer sua fé e te preparar para o que está vindo. Não perca o próximo vídeo. Sua vida espiritual depende disso. Nos vemos lá.